Olá, vamos terminar as nossas conversas sobre a angústia. Pode ser que num outro momento a gente retome de outra forma, porque esse conceito, na verdade, perpassa toda a experiência de uma psicanálise. Eu havia dito da outra vez, primeiro, que a angústia é o afeto por excelência. É o que não engana, é o que não sofre recalque, muito embora guarde uma proximidade muito grande com o recalque. Na verdade, o que fica recalcado? O que é recalcado é aquilo que não tem entrada no campo do simbólico, no campo do inconsciente simbólico, né? Então, podemos dizer que a angústia participa desde os primórdios da constituição subjetiva desse momento de passagem do campo das necessidades para o campo das demandas. E importante dizer que primeiro a angústia parte do campo do outro. É o outro quem se angustia diante do seu bebê, do ínfans, desse que ainda não fala, e fala por ele, né? Interpreta aquilo que seria da ordem das necessidades do bebê, conferindo ao que seriam essas necessidades um valor, né? Um sentido, um valor significante. Então, antes de falar, o bebê é falado. Então, a angústia parte do campo do outro. Entretanto, a situação do desamparo do bebê faz com que ele se enganche nesse olhar e voz que lhe é endereçado, né? Isso que parte do outro. E então a gente pode dizer que é pela via do pulsional que se constitui, na verdade, a possibilidade do sujeito vir a ser sujeito, né? Vir a comparecer, a se inscrever no campo da fala e da linguagem, o campo do outro. Como é que a gente pode afirmar que a angústia ela é inerente ao nascimento do sujeito? Ela diz respeito a esse momento do desamparo do nascimento, justamente porque antes de comparecer na fala, antes de se apropriar do seu discurso, o sujeito se utiliza dos significantes que vêm do campo do outro. E isso é perceptível a partir da experiência da análise, porque a experiência da análise ela repete aquilo que teria sido o momento inaugural do sujeito quando ele faz uma suposição de saber ao outro que a ele se endereça. Então, a questão que parte do sujeito é: o que quer ele de mim? Né? E ele se engancha, estabelece uma transferência originária com esse outro para que ele possa vir a ser, em algum momento, sujeito. Por isso a gente diz que o discurso é o discurso do outro, que o desejo do sujeito é o desejo do outro, até que ele possa, numa análise, se apropriar dessa pequena margem de liberdade, de desejo próprio. Mas até lá, ele sem ele saber, porque isso está na ordem do inconsciente, ele se utiliza, né, dos significantes que o campo do outro lhe oferece. E esses significantes, pela repetição de alguns, vão lhe dando um lugar na fantasia desse outro. Ele começa a perceber que por uma insistência desse outro, né, um privilégio de certos significantes e de certos buracos do seu corpo, privilégio que esse outro oferece, que esse outro dá, que esse outro confere, a certos buracos do corpo, ele vai se dando conta, vai percebendo, né, e percebendo no nível inconsciente que esse outro
o fixa num determinado lugar. Então, por amor, ele se assujeita a esse lugar que lhe é dado pelo outro. Importante dizer que aquilo que Freud nomeou como as percepções originárias, elas são inconscientes, elas são reais e, a rigor, elas são inatingíveis enquanto tais, porque a gente só tem acesso àquilo que ultrapassa a barreira, né, de uma barreira inicial, que é a barreira que separa o significante das significações enquanto tais. Então, as significações inconscientes, o sujeito não se dá conta delas. Porque, na verdade, só aquilo que cai sob a chancela do significante é que pode ser acessado pelo sujeito. E a gente percebe isso claramente na análise, porque o trabalho de uma análise, ele se opera numa dupla vertente. Por um lado, pela associação livre, articulando os significantes da história de um sujeito a partir do que se constitui como mito individual do neurótico, mito esse que vai dar o contorno ao sintoma particular de cada um, e pelo fantasma, a partir do que não tem representação. Então, na verdade, você só pode ter acesso ao que do inconsciente se coloca como inconsciente marcado pelos significantes. E, portanto, um inconsciente que se constitui com o que é representação verbal, que é essas representações verbais que são transmitidas pelo outro. Na verdade, a gente teria que pensar, né, que a pulsão ela acontece porque ela pode se representar nas representações conscientes ou nas representações inconscientes. Na representação consciente, Freud já havia dito, toda representação consciente ela é composta pela representação de coisa mais a representação de palavra, enquanto que a representação inconsciente ela é só representação de coisa. Que coisa? A coisa perdida, essa perda inicial que se opera na constituição subjetiva é a perda do desejo do outro. Você não tem acesso, porque você ainda não fala, você não tem acesso ao que é o desejo do outro. Você só tem acesso ao que dá pulsão e encontra algum tipo de representação nos significantes que ao longo da primeira e segunda infância o sujeito vai constituindo como isso que eu chamei de um lugar que lhe é oferecido. Conclui-se então que a representação de palavra é, na verdade, a representação da coisa. Mesmo que a coisa não possa se representar senão enquanto o que foi, entre aspas, traduzido nos significantes, porque justamente você não tem acesso a ela, né? Então, importante dizer que percepção é inconsciente, real e inatingível. As percepções só podem ser alcançadas quando representadas em palavras, ou seja, é a ficção que está lá contida no mito individual do neurótico, e por isso a gente só tem acesso, na verdade, ao representante da representação, já que a pulsão nunca se torna consciente, embora ela possa se representar nos significantes. Eu vou, na verdade, da próxima vez, colocar, eu pensei que eu fosse terminar hoje, mas não vai dar, eu vou colocar para vocês duas modalidades muito importantes de manifestação da angústia, de fenômenos onde a angústia se apresenta, que são o ato falho, né, como aquilo que, ou melhor dizendo, as formações do inconsciente, e dois mecanismos muito importantes que são a passagem ao ato e o acting out.
Então nós vamos falar um pouco sobre as formações do inconsciente, quando elas se apresentam como essa mostração daquilo que está em jogo na angústia, que é o objeto A, porque ele quebra o sentido, ele corta o sentido, ele é esse corte no sentido, e por esse corte pode surgir a angústia. Então, na verdade, quando as formações do inconsciente se mostram, o que acontece é uma pequena ruptura na cena, onde o sujeito busca sentido, onde ele busca se representar. Da mesma maneira, o acting e a passagem ao ato. Mas eu vou deixar para falar sobre isso da próxima vez. Um abraço.